Graça e paz. Mais uma vez, louvamos ao Senhor pela oportunidade tão graciosa que nos concede de nos reunirmos em torno da sua palavra para sermos edificados pelo próprio Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é aquele que governa todas as coisas, Ele é aquele que encabeça o seu corpo, a vida da igreja. Todos aqueles que de fato creram no Senhor são filhos de Deus em Cristo Jesus. Então, Pai, Ele é o governante dessas vidas. Claro que Ele só será governante quando de fato nós nos rendemos a Ele. Quando a nossa alma é de fato tratada, reconhece quem Ele é, aquilo que Ele fez, então Ele quer ser Senhor. Senhor é aquele que é o dono, aquele que nos comprou. E Ele não quer que nós venhamos viver uma vida independente dEle, ok? Então é muito importante que nós lembramos disso. A nossa vida, ela precisa e tem que ser governada pelo Senhor. Quando é que o Senhor vai governar a nossa vida? É quando nós nos rendermos a Ele, quando nós nos entregamos a Ele. A gente sempre escuta, né, as pessoas dizerem, eu entreguei a minha vida ao Senhor. A minha vida significa a vida da alma. A vida da alma, ela está relacionada à nossa vontade, ela está relacionada às nossas emoções, ela está relacionada aos nossos pensamentos, desejos, tudo isso é alma. Quando alguém fala, eu entreguei a minha vida ao Senhor, significa que ela está entregando a sua vontade, os seus pensamentos, as suas emoções, tudo ao Senhor. Mas nós percebemos que não é isso que acontece em nossos dias. As pessoas vivem uma vida para si mesmas, entende? Mas o Pai, quando fez aquela obra no Calvário, a finalidade foi para que eu e você não vivêssemos mais para nós mesmos, mas vivêssemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou e também nos incluiu naquele sacrifício, onde nós participamos da sua morte, morremos com o Senhor, fomos sepultados com Cristo e também juntamente com Cristo fomos ressuscitados e estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí sim, aí significa que de fato nós nascemos de novo e que agora Ele, pelo Espírito, pela palavra, pela cruz, Ele começou uma boa obra em nós e há de completá-la até o dia de Cristo. Queridos, nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 48. A palavra, ela diz assim, Atos 7, 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo de Deus que nos dirija nesse tempo de reflexão da palavra. Nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, porque estamos aqui debaixo do nome do Senhor. As nossas reuniões, as nossas ministrações, elas não teriam nenhum sentido se não fosse debaixo do teu bendito e santo nome. Obrigado, Pai, porque tu nos amaste de uma maneira tão grande, tão profunda, que enviou o teu amado Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Obrigado, Pai, porque tu abriste os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos para que nós ouçamos e os olhos para que nós vejamos toda a beleza que há na tua palavra. Nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra é um terreno muito santo e nós não temos capacidade nenhuma para falar de algo que é tão profundo, tão sublime, tão solene, tão poderosa a tua palavra. Por isso, Pai, pedimos que tu venhas abençoar a tua palavra. Pai, o que seria de nós se não fosse o Senhor? Obrigado, porque tu nos alcançaste. Abre os nossos ouvidos mais uma vez, para que então possamos ouvir a tua voz. Fala de uma maneira que possamos compreender. Nós entregamos nas tuas mãos esse tempo. Abençoa, Pai, e repreende toda ação do inimigo que tem impedido as pessoas de conhecer o Senhor. Se revela a nós, é que eu te peço, em nome de Cristo. Amém.
Amados, nós temos andado aí pela nossa cidade, temos observado muita juventude dos nossos dias. Uma coisa que nós temos percebido e que também entristece o nosso coração é que os jovens de hoje se esqueceram do Senhor. Eu até poderia dizer que eles estão se esquecendo do Senhor, mas não é isso. Eles se esqueceram do Senhor. Pessoas que vivem para si mesmas, pessoas que vivem sem se importar com aquilo que Cristo é e fez. Elas não querem saber da reunião da igreja, salvo aqueles que de fato o Senhor tem chamado para a sua própria glória. O Senhor tem de fato separado um povo que nós conhecemos como os remanescentes. Claro que em cada cidade, cada assembleia, o Senhor tem separado o seu povo, o Senhor tem aperfeiçoado o seu povo, o Senhor tem encontrado no meio do seu povo morada, para que ele então possa habitar e possa de fato se revelar e nos aperfeiçoar cada dia mais à imagem do seu bendito Filho, Senhor Jesus Cristo. Hoje, nessa oportunidade, eu quero mostrar para todos vocês, claro que aquilo que as Escrituras então nos mostram para nós, aquilo que o Pai já revelou no nosso coração pela sua palavra, pelo seu Espírito. As revelações do Pai nunca é fora da sua palavra, por isso que nós temos que ser como o apóstolo Paulo. Ele orou aos Efésios 1, versículo 17, rogando ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então nós temos que ter da parte do Pai, pedir isto dEle, espírito de sabedoria, sabedoria para compreender o que Ele diz na sua palavra e revelação para que Ele revele a sua palavra aos nossos corações. Desta maneira, sabedoria e revelação, nós então possamos conhecer de uma forma plena o nosso amado Senhor. É um conhecimento epignosis. Gnosis é o conhecimento. Epignosis é um conhecimento pleno, é um conhecimento completo daquilo que Cristo é. Irmãos, vocês não sabem o prazer e o desejo que o Pai tem em se revelar a nós. Claro que o Filho veio revelar o Pai. Em João, capítulo 14, versículo 9, Jesus respondeu daquela pergunta de Filipe, porque ele disse que Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus virou-se para Filipe e disse para ele: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então o Senhor Jesus Cristo veio revelar o Pai. Na pessoa de Cristo estava ali a pessoa do Pai encarnada na pessoa do Filho. O Verbo que é Deus, o Verbo que estava com Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Porque o Pai sempre quis, sempre desejou habitar no homem. Esse é o desejo do Pai. E graças ao Senhor, o Pai hoje, ele alcançou o seu propósito em habitar no homem. Mas por que ele sempre quis habitar no homem? Porque um dos desejos do nosso Pai, claro que Deus é amor, você sabe disso, 1 João 4,8, Deus sendo amor, o amor ele não faz outra coisa a não ser amar e amar. É um amor que fez tudo por nós. É um amor que Deus, segundo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, lá está escrito que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi na morte de Cristo, por amor a mim e a você, é que nós fomos encontrados, queridos, porque nós estávamos vivendo uma vida de morte, de separação do Pai. Então o Senhor Jesus Cristo se fez carne, o Verbo habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou de realidade espiritual, com a finalidade de pagar o preço do meu e seu pecado, que é um preço de morte, porque o salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus é a vida, mas Ele foi até as últimas consequências, porque Ele nos ama tanto, irmãos. Você é muito amado pelo Pai. Ele te ama com um amor eterno. Por isso, com benignidade, Ele te atraiu.
Ele atraiu você a Ele mesmo para, de fato, remover do seu interior, do meu interior, aquilo que nos separava do Pai. Isaías 59:2 vai mostrar que é as nossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, Cristo veio, Ele assumiu o meu e o seu pecado. Lá na cruz do Calvário, Ele acabou, Ele destruiu, Ele aniquilou o meu e o seu pecado. Então, agora Deus, o Pai, pode vir morar dentro de nós. Por que que o Pai sempre quis morar dentro de nós? Porque Ele nos ama tanto. O amor dele é um amor tão intenso e imenso, é um amor infinito, é um amor tão grande, um amor absoluto, é um amor que nos traz uma segurança muito grande quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento para nós percebermos o quanto nós somos amados pelo Pai. E o dia que nós descobrimos que Ele nos ama tanto, que morreu por cada um de nós e nos fez morrer junto com Ele, amados, uma das coisas que nós vamos ganhar da parte do Pai, claro que é a sua presença. E a sua presença, ela traz para nós descanso. Isso faz lembrar de Êxodo, capítulo 33, quando então Deus diz para Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo que vai adiante de ti, porque Moisés havia libertado o povo de Israel da escravidão do Egito. Então, Deus estava dirigindo aquele povo, mas Deus prometeu a Moisés um anjo para que o acompanhasse. E mais para frente, nesse mesmo capítulo 33, Moisés diz para Deus: Senhor, tu me fazes subir daquela terra do Egito para uma terra boa que emana leite e mel, mas tu não fazes saber quem irá comigo? E ele disse para o Senhor assim: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir. Então Deus disse para Moisés: Moisés, a minha presença, ela irá contigo e eu te darei descanso. Te darei descanso. Isso significa que quando somos habitados pelo Senhor, o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, significa que nós temos descanso. Ele disse assim, lá em Mateus 11, de 28 a 30, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Ele é aquele que leva as nossas cargas, leva os nossos pesos, as nossas ansiedades, as nossas preocupações, as agitações da nossa alma. Ele quer levar, mas nós temos que entregar para Ele, como diz o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Se Ele vai fazer tudo, claro, vai fazer através de nós. Então a presença dEle em nós nos dá descanso. Que coisa maravilhosa isso! Estar em Cristo significa viver uma vida de descanso. Ele disse em João, capítulo 10, eu sou a porta, quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. Quem entra por Cristo será salvo, vai entrar e vai sair e vai achar pastagens, descanso. Na expressão do Salmo 23, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Pastos verdejantes é vida de ressurreição, é uma vida abastada pelo Senhor, é uma vida frutífera pelo Senhor, é uma vida, ele disse lá em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, o nosso Pai, Ele sempre quis habitar, não do nosso lado, mas habitar dentro de nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque Ele nos ama tanto. Então, nós sabemos disso desde Êxodo 25:8. Você se lembra daquele texto? Quando Deus disse para Moisés, olha, vocês me farão um tabernáculo para que eu possa habitar dentro de vocês. Deixa eu ler para vocês o texto aqui. Êxodo capítulo 25, versículo 8. A palavra, ela diz assim, presta atenção, olha que coisa mais interessante. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, nós percebemos aqui, segundo esse texto, que Deus o Pai pediu para que Moisés fizesse um tabernáculo, segundo Ele revelaria para Moisés, lá no
lá no deserto. Vocês se lembram aquela tenda, aquele tabernáculo, onde tinha 3 partes, né? O átrio exterior, o lugar santo e o santo dos santos. Isso fala também da vida da igreja. Isso fala também do nosso corpo, porque nós somos tripartidos. Segundo está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, a Bíblia diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo, nós somos tripartido. Espírito, o que é o nosso espírito? Nós nascemos espiritualmente mortos. Nós éramos almas viventes e um corpo. O espírito morto. Efésios 2:1, a palavra fala que ele vos deu vida. Então, o nosso espírito estava morto. Ele nos deu vida aonde? Em nosso espírito. Então, quando nós cremos na obra do Calvário, que Cristo realizou ali na cruz, onde Ele nos atraiu no seu corpo, fomos colocados em Cristo, fomos crucificados com Cristo e morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. Quando você crê na sua morte e ressurreição com Cristo, claro, está escrito na palavra, 1 Pedro 1:23 fala que nós fomos gerados de novo pela palavra da verdade, regenerados pela palavra. Em Tiago 1:18 a Bíblia diz que, segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. Entende? 1 Pedro 1:3 também, né, vai mostrar que fomos gerados de novo, regenerados pela ressurreição de Cristo. Claro, quando eu creio na minha morte com Cristo, ressurreição com Cristo, o meu espírito ele é regenerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e ele conecta o meu espírito morto, então ele é vivificado. Então ele é trazido à vida. Então eu posso ter comunhão com o Pai no meu espírito. O espírito humano com o Espírito Santo, ele conecta no meu espírito e me gera de novo. Ele me dá vida, porque eu estava espiritualmente morto. Então eu posso ter comunhão com Deus, o Pai, no meu espírito, porque em João 4:24 a Bíblia diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, fomos gerados de novo pela palavra da verdade, nós temos vida. Então, o Espírito. Agora, ele começa um trabalho maravilhoso na nossa alma para salvar a nossa alma. Ele vai purificar a nossa alma quando, de fato, nós, então, submetemos a sua palavra. Ele vai nos purificar segundo a sua palavra. É como diz Tiago, que a palavra, quando ela penetra em nós, ela tem a competência, a capacidade para salvar a nossa alma. O nosso espírito já foi salvo. Ele fez essa obra sozinho no Calvário. Pisou o lagar sozinho. Isaías vai mostrar isso claramente. Mas agora a nossa alma, a salvação da nossa alma, Ele vai fazer junto conosco. Ele vai mostrando quem nós somos, irritados, pessoas nervosas, pessoas mentirosas, pessoas com tendências para o mal. Ele vai mostrando, então a gente vai se arrependendo, ele vai realmente descortinando quem nós somos, mostrando quem nós somos, para que então nós venhamos viver uma vida de crucificados. Paulo disse em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo. Eu é a vida da alma, mas Cristo vive em mim. Ele não está dizendo aqui que a tua personalidade será anulada. Ele não vai fazer isso. Ele não vai destruir a sua alma. Jesus não veio para destruir as almas dos homens. Ele veio para salvar as almas dos homens. Então, o Espírito está perfeitamente correto. Somos filhos de Deus. Agora Ele começou uma boa obra, mas na nossa alma. A transformação na vida de um filho de Deus ocorre a partir do momento em que uma pessoa ela nasce de novo. Então Deus começa um trabalho específico de salvar a sua alma. É um trabalho dia a dia, Ele vai nos aperfeiçoando, vai operando ali pelo Espírito a palavra, vai penetrando, vai confrontando nós com a palavra, vai mostrando quem nós somos.
Muitas vezes ficamos um pouco desesperados, né? Mas o Pai, Ele nos ama, Ele está no controle de todas as coisas. Ele vai criando os seus arranjos, criando circunstâncias para, de fato, salvar a nossa alma. É um trabalho que Ele começou e que Ele vai terminar até o dia de Cristo. Então, quanto mais nós nos rendemos ao Senhor, mais Ele vai encontrar em nós respostas para poder agir, para poder se manifestar. Queridos, Deus, no Antigo Testamento, então, Ele decidiu habitar no meio do seu povo, lá no tabernáculo, que era uma figura da igreja, uma figura também do nosso corpo, porque Ele nos ama tanto, Ele não quer habitar do nosso lado. Embora hoje, nos nossos dias, a gente percebe que muitas pessoas, às vezes, talvez por falta de conhecimento, e o nosso erro provém de não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, então as pessoas, elas oram assim: Senhor, muito obrigado pela Tua presença ao nosso lado. Queridos, se Deus, se Cristo, se o Espírito estiver do nosso lado, Ele não pode estar dentro de nós. E se Ele não estar dentro de nós, significa que nós não fomos regenerados, significa que nós não nascemos de novo. Então Ele precisa habitar dentro de nós. Ele só vai habitar dentro de nós quando cremos que o velho homem foi crucificado, com Cristo o pecado foi removido e agora Ele habita dentro de nós. Somos habitados pelo Senhor. Ele nos ama tanto, Ele é louco de amor por mim e por você, que Ele não quer habitar do nosso lado, Ele quer habitar dentro de nós. E graças ao Senhor, o Pai habita no interior de todo homem, de toda mulher, de todo jovem, de todo adolescente, de todo idoso que já nasceu de novo, que já passaram pelos efeitos eficientes e eficazes da cruz. A obra da cruz já foi feita. Lá na cruz, Cristo, Ele consumou uma obra para o Pai, onde Deus nos incluiu em Cristo e ali o nosso pecado foi removido. Nós morremos para o pecado. A palavra vai mostrar de uma forma tão clara, meus irmãos, que lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Então, eu e você precisamos de ganhar uma experiência real de morte e ressurreição com Cristo. Desta maneira é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, a Trindade Santa, vem habitar dentro de nós. Ela faz morada para sempre. Mas lá no Antigo Testamento, claro que o Pai decidiu habitar no meio do seu povo, não dentro do seu povo. Por quê? Porque a obra na cruz não havia sido realizada ainda. Então Deus não pode habitar dentro de um homem que ele está ainda no pecado. Embora era o povo de Israel, era um povo que Deus havia separado para Ele. Deus os considerava como filhos também. Lá em Deuteronômio capítulo 14, você vai perceber que aquele povo de Israel eram filhos de Deus. Filhos de Deus desde a fundação do mundo. Porque desde quando que somos filhos de Deus? Desde a fundação do mundo. Porque Deus nos escolheu em Cristo desde a fundação do mundo, que está escrito em Efésios 1:4. Porque Ele já sabia na sua onisciência que nós iríamos crer nele desde a fundação do mundo. Claro que nós nascemos pecadores. O salmista vai dizer, Salmo 51, versículo 5, Davi diz que eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci no pecado, já nasci mentiroso, já nasci alienado de Deus, mas Cristo veio, Ele entrou na minha história, na sua história, Ele removeu o pecado porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós cremos, irmãos, a salvação é inteiramente pela graça, não precisa do nosso desempenho, não precisa dos nossos esforços. Ele quer tão somente para que nós sejamos aceitos pelo Pai na pessoa de Cristo, que nós venhamos a crer naquilo que Cristo é e fez. Isso é Evangelho. Lembra de Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, é a garantia da nossa herança. Então, quando nós cremos no evangelho, que morremos e ressuscitamos com Cristo, porque Paulo define o evangelho para nós, 1 Coríntios 15, versículo 3 e 4. Então, quando cremos naquilo que Cristo é e fez,
Nós estamos nele, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, fomos batizados com o Espírito Santo. Aí o pecado foi removido, então o Pai vem para dentro de nós, o Filho vem para dentro de nós, o Espírito Santo vem para dentro de nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Você sabia que você é habitado pela Trindade? Deus, que é 3 em um só, habitando dentro de nós. Claro que Deus, o Pai, é uma pessoa. Deus, o Filho, é uma outra pessoa. E Deus, o Espírito Santo, é uma outra pessoa. Que está tão claro na palavra que nós somos habitação de Deus. Eu vou ler para vocês aqui 3 versículos que nós sempre lemos aqui para os irmãos. O primeiro deles está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. A palavra, ela diz assim, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Agora escute aqui. E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Está vendo aqui? Querido, você não pode dizer que você é mais um pecador. Você não pode dizer que você é simplesmente um evangélico. Você agora é um santo. Por quê? Porque Deus, o Pai, que é santo, habita dentro de nós e Ele é santo. E no mínimo, um filho de Deus é santo. Olha aqui, está tão claro. Se alguém destruir o santuário de Deus, o que é o santuário de Deus? É o meu corpo, é o seu corpo. Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ou em outras palavras, é santo. Observa aqui. Então, quem que habita aqui? A Bíblia diz que nós somos santuário de Deus. Ou em outras palavras, nós somos a habitação de Deus. E aqui, meus irmãos, um pouquinho mais para frente, nessa mesma carta, 1 Coríntios 6, versículo 19, agora aqui Paulo vai mostrar que é o Espírito Santo quem habita em nós. Ele diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Olha que lindo aqui, irmãos. A palavra fala que o meu e o seu corpo, em 1 Coríntios 3,16, é habitação de Deus, é santuário de Deus. E aqui em 1 Coríntios 6,19 fala que o meu e o seu corpo é habitação do Espírito Santo de Deus. E falta aqui também a pessoa de Cristo, né? Em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, fala que o Filho também habita em nós. A palavra fala assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. O Espírito do Cristo, do Filho glorificado. Queridos, o meu e seu corpo é santuário de Deus o Pai, o meu e seu corpo é santuário do Espírito Santo, o meu e seu corpo é santuário de Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Ele habita em nós pela fé. Eu não preciso sentir isto, como muitos aí querem sentir a presença de Deus. Nós cremos que Ele habita em nós. Por quê? Porque a Bíblia diz, e a Bíblia é a palavra de Deus. E quando Deus diz, precisamos de crer, porque Deus não é homem para que minta. Então, queridos, você já parou para pensar por quem você é habitado? Pela Trindade Santa. Você entende o que significa Deus é amor? Que Ele sempre quis habitar dentro de nós, não ao nosso lado. Lá no Antigo Testamento, os profetas profetizavam da parte do Senhor. O Espírito vinha sobre eles, não dentro deles, sobre eles, e trazia a revelação. Os profetas então profetizavam em nome do Senhor. O Espírito soprava em seus ouvidos e eles então profetizavam a palavra de Deus. E eles sempre diziam, assim diz o Senhor. Hoje é tão diferente, né, meus irmãos? Nós temos a palavra de Deus, mas ainda tem uns profetas que vêm com essas profetadas dizendo para nós, olha, Deus mandou te dizer, cuidado com isso, meus queridos irmãos. Foge disso.
Tudo que Deus tem para dizer para mim e para você, Ele já disse na sua palavra. Você quer ouvir Deus falar? Abra sua Bíblia e leia as Escrituras que você vai ter o falar de Deus. Então, no Antigo Testamento, Deus não habitava dentro do homem. Deus habitava ao lado do homem. O tabernáculo, lá no Antigo Testamento, na realidade, nos revela uma clara convicção da certeza do céu na terra. Aquele tabernáculo era a morada de Deus com os homens, junto com os homens, não dentro dos homens. É muito interessante que você observe este fato. Então, na realidade, era a morada de Deus com os homens. Era o tabernáculo, e em volta do tabernáculo tinha aquelas tendas dos israelitas. Mas ali, no Santo dos Santos, tinha a arca, e dentro da arca tinha a lei, tinha o maná e tinha a vara de Arão, que floresceu tipificando a ressurreição. Muito interessante, irmãos. E todas as vezes que o sumo sacerdote entrava ali na arca, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios pelos seus pecados e do povo, ele não entrava de mãos vazias. Ele entrava com sangue e aspergia ali em cima da arca, que nós conhecemos como propiciação, né? Então, porque dentro da arca havia lei. E quando Deus vinha visitar o seu povo uma vez por ano, se ele não visse sangue, claro que todos os povos, os israelitas que estavam ali nas tendas, eles morreriam, porque Deus é justo. O salário do pecado é a morte. E a palavra fala em Hebreus 9:22 que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando Deus vinha visitar o seu povo, ele vinha ali no assento de misericórdia, que era na tampa da arca, onde que Deus encontrava com o homem, mas ele via sangue. Então ele se lembrava, não que aquele sangue de bodes, de touros, removia pecados, mas era uma figura daquilo que iria acontecer lá na frente. Então Deus, ele vendo o sangue, ele entendeu que a justiça havia sido feita, que aquele sangue estava representando o sangue do pecador. Então o animalzinho substituiu o pecador. Claro que quando o Senhor Jesus Cristo, em realidade espiritual, veio para remover o nosso pecado, Ele nos substituiu lá na cruz ao Calvário, mas não apenas nos substituiu. A obra da substituição significa que Ele morreu na cruz em meu favor, em meu lugar. Muito bem, é uma grande verdade, tem que ser proclamada, mas é apenas um lado só da moeda. O outro lado da moeda é que na cruz Ele nos inseriu no seu corpo. Fomos colocados em Cristo, porque Ele nos atraiu lá na cruz do Calvário. Isso é muito lindo, né? Lá em João, capítulo 12, versículo 32, você pode conferir na sua Bíblia, está escrito que: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte ele estava para morrer. E também lá em João 6, versículo 44, está escrito assim, olha só, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa palavra aqui, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer significa atrair. Então pode ser dito assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Entende? Porque foi na cruz que nós fomos atraídos no corpo de Cristo. É pela fé, é um ato de fé. Porque muitos pensam: mas como assim Ele me atraiu na cruz? Eu não tinha nem nascido ainda. Da mesma forma, quando Adão pecou, você não havia nascido ainda. Mas por que você é pecador? Por causa do pecado de Adão. Em Romanos 3, 23, a palavra fala assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas onde foi que você pecou? Foi porque você xingou uma pessoa, você bateu numa pessoa, você roubou, você furtou, você adulterou, você cometeu um assassinato, você odiou uma pessoa? Por que você praticou tudo isso? Porque você já nasceu pecador. E quando foi que o pecado entrou na sua vida? Quando Adão pecou.
Em Romanos 5, verso 12, está escrito assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Ou seja, todos pecaram quando Adão pecou. Eu estava em Adão, ainda que eu não havia nascido ainda. Mas a Bíblia diz que Adão pecou e que eu também pequei em Adão. O pecado de Adão é o meu pecado. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe, mas Cristo veio. Então, quando ele foi crucificado, puseram a cruz no chão, pregaram Jesus na cruz, levantaram a cruz, a Bíblia diz que ele nos atraiu. E eu, quando for levantado da terra na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Fomos colocados em Cristo e ali nós somos crucificados com Cristo. Ele morreu e eu também morri com ele. É como uma mulher grávida, por exemplo, ela tem um filho na barriga, né? Um filho na barriga. Aquela mulher, ela de repente pega um avião, sai daqui e vai para outro estado. A criança também vai, porque a criança está nela, entende? Se o avião cair, a mãe morrer, a criança também vai morrer. Por quê? Porque a criança está na mãe. Cristo estava na cruz, mas a Bíblia diz que ele não estava sozinho na cruz. Eu estava lá no corpo dele. Onde é que está escrito isso? 2 Coríntios 5, verso 14. Está escrito assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Esse versículo fala da morte substitutiva de Cristo e da morte inclusiva de Cristo, onde ele morreu no meu lugar e o pecador morreu também com ele. Você morreu com Cristo. Se você não está sabendo, saiba nessa oportunidade. Quando Cristo morreu, você também morreu. E se você não crê que você não morreu com ele, você está perdido eternamente. Estou falando isso com autoridade da palavra de Deus. Deus é o Deus da verdade, é o Deus da palavra. Então, se você de fato quer ter uma vida regenerada, ser um filho de Deus, autêntico, não falsificado, porque hoje, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, existem muitas falsificações no meio do povo de Deus. Sempre vai ter joio, sempre vai ter pessoas que de fato parece, mas não é. Praticam as escrituras sagradas, se esforçam, mas amados, isso chama-se religião. Agora, o Evangelho gracioso apresenta para mim e para você Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa. Ele é o Senhor da igreja, Ele que comprou cada um de nós no Calvário com seu precioso sangue, comprou para Deus. Nós somos família de Deus em Cristo Jesus, nós não conseguimos respirar sem Ele, não conseguimos caminhar sem Ele. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Esse nada podeis fazer envolve este ar que você está respirando agora. Você está me vendo, mas você colocar a mão no seu peito aí, o seu coração está pulsando. Por quê? Porque Deus é que está sustentando o seu coração. Você não está vendo, mas no seu corpo, o seu coração está bombeando sangue para o cérebro, para os braços, para as pernas, para todo o teu organismo. Há um funcionamento maravilhoso. O teu corpo é um milagre. Você está de pé porque é um milagre. Sem ele, você não pode fazer absolutamente nada. Está me entendendo, meu querido? Isto deveria fazer com que você louvasse ao Pai, vivesse uma vida de gratidão ao Pai, de louvor ao Pai. Nunca poderia um filho de Deus, ou Deus o Pai, encontrar no Filho de Deus murmuração, reclamação, tédio, porque Ele nos enche de tudo aquilo que nós precisamos, porque Cristo é o nosso tudo, é o nosso Senhor tão maravilhoso, mas Ele quis morar dentro de nós. Interessante, meus queridos irmãos, Deus disse lá, né, nós lemos em Êxodo capítulo 25:8, que Deus pediu para Moisés que fizesse então um tabernáculo para que ele pudesse morar no meio do seu povo. Mas nunca foi o desejo do Pai morar no meio do seu povo. Deus queria morar dentro do seu povo. É a morada de Deus dentro dos homens, não é verdade? Mas o pecado então interrompeu por pouco tempo. Mas, queridos, vocês se lembram que quando Moisés ele concluiu a obra do tabernáculo, aconteceu algo
tão maravilhoso, meus queridos. Aquele lugar se encheu da presença do Senhor. Deixa eu ler para vocês, você pode acompanhar também, em Êxodo capítulo 40. Vamos ler aqui os versículos 34 e 35. Muito interessante. Lembrando que o tabernáculo, ele é uma figura da igreja, uma figura do seu corpo, do meu corpo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. As pessoas têm uma tendência de dizer o seguinte: olha, domingo vamos à igreja, quarta-feira vamos à igreja. Nós não vamos à igreja. O templo feito de tijolos, Deus não habita. Nós lemos no texto básico aqui que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Que casa me edificareis, diz o Senhor. Vamos construir um prédio cheio de tijolos, né? E pintar bonitinho. Isso aqui é igreja. Não, isso não é igreja. Esse pode ser o local em que a igreja dos regenerados, daqueles que passaram pela cruz, que morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, essas pessoas são igreja. Então, a igreja pode se reunir nos lares, reunião da igreja nos lares, reunião da igreja no templo. Vocês se lembram daquele texto de Atos, capítulo 5, versículo 42? A Bíblia diz assim: todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de anunciar e de pregar Jesus, o Cristo. É no templo e de casa em casa. Então, não significa que o local de reunião seja a igreja. O local de reunião é o local onde a igreja se reúne. Como diz o nosso irmão Stephen Cong, você não pode dizer que você esqueceu o guarda-chuva na igreja, a não ser que você engula o guarda-chuva, né? Porque nós somos a igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja são pedras vivas. Pedras vivas, unidas uma na outra, nós somos casa espiritual, habitação de Deus. Hoje, Deus não mora ao lado do seu Filho. Deus mora dentro do seu Filho. Como nós lemos aqui, naquele texto de 1 Coríntios 3,16, nós somos morada de Deus. E 1 Coríntios 6,19, a Bíblia diz que somos morada do Espírito. E em Gálatas 4,6, nós somos morada do Filho. Entende? Não mais eu, mas Cristo vive em mim, dentro de mim, não do meu lado. Queridos, isso é tão maravilhoso para o nosso coração. Então, lá no Antigo Testamento, olha a figura linda. Eu disse para vocês no início aqui que o tabernáculo é uma figura da igreja e também do nosso corpo. Quando aquele tabernáculo foi concluído, o que foi que aconteceu ali? Vamos ler então o texto. Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, a palavra de Deus diz assim: então, a nuvem, essa nuvem aqui não é uma nuvem qualquer, é a Shekinah, é uma nuvem de glória, é uma nuvem luminosa, é uma nuvem que, segundo o hebraico aqui, no texto original, é a Shekinah de Deus, é um esplendor de glória. Então, assim que Moisés concluiu o tabernáculo, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Você sabe o que é a glória? A glória é o próprio Senhor. Ele é o Pai da glória. Ele é o Senhor da glória. Ele é a glória. E pela glória dele, nós somos santificados. A presença dele em nós, em outras palavras, é quem nos santifica. Tem muitas pessoas se esforçando para se santificar. Não, é a presença dele em nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, habitando em nós, é quem vai nos santificar. Então, o tabernáculo ficou pronto, a presença do Senhor encheu o tabernáculo. Queridos, como nós carecemos de sermos cheios de Deus, de sermos cheios do Espírito, de sermos cheios de Cristo. Nós somos habitação de Deus, Ele habita em mim, habita em você, então nós devemos ter intimidade com o Pai. Você pode, olha que coisa mais interessante, aí onde você está, procure um local afastado, sozinho, viva ali na presença do Pai, peça ao Senhor: Senhor, enche-me de Ti mesmo, enche-me da Tua presença, enche-me do Teu Espírito, enche-me da presença do Cordeiro de Cristo.
Eu quero manifestá-lo. Queridos, cristianismo é uma vida de cruz. Nós não queremos que Cristo se manifeste em nós, mas quando é que Ele vai se manifestar em nós? 2 Coríntios 4,10, a palavra de Deus diz assim: levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Queridos, que coisa mais linda! Quando é que Ele vai se manifestar? É quando eu creio que eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo e levo, por onde quer que eu vá, uma vida de crucificado. Então, Ele só irá se manifestar em uma vida de crucificado, em uma pessoa que já morreu com Ele, levando sempre e por toda parte o morrer de Jesus em nosso corpo, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo mortal. Agora, se você não creu nessa palavra, você não vai ter a manifestação da vida de Cristo na sua vida, seu corpo mortal. Esqueça, jamais isso vai ocorrer contigo. Então aqui, o versículo 34, olha que lindo versículo, irmão. Isso hoje, no Novo Testamento, é realidade espiritual. Nós somos habitados pela Trindade, nós respondemos ao Senhor. O evangelista João, escrevendo seu evangelho, João 14, versículo 23, ele disse assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O que significa guardar a palavra? Obedecerá a minha palavra, reterá a minha palavra no seu coração. Porque tem pessoas que ouvem a palavra, entra no ouvido, sai pelo outro. É como que se você joga uma caneca de água nas costas de um pato. A água bate, mas ela não penetra. Tem pessoas que escutam a palavra diariamente, mas a palavra não penetra. E se a palavra não penetrar, ela não pode gerar vida. Porque Hebreus 4,12 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Porque Cristo é o verbo, Ele vive e a palavra dele é viva. Então, a palavra de Deus, que é Cristo, é viva e eficaz. E é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Está me compreendendo? Então, ele disse lá em João 14, 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, guardará a minha palavra. O que vai acontecer então? Meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Quando ele diz que viremos para Ele, para essa pessoa, viremos, não é singular, virei para Ele. Viremos significa que a Trindade Santa vem para dentro dessa pessoa e faz nessa pessoa morada e morada eterna. E jamais você vai perecer. Queridos, cristianismo é tão simples. É tão simples como o seu próprio Senhor. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar em mim descanso para as vossas almas. Temos que aprender dele, meus queridos irmãos. Então aqui, quando o tabernáculo foi concluído, a obra foi completada, então agora, em realidade espiritual no Novo Testamento, a Trindade veio para dentro de nós. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. E o versículo 35 diz assim: Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Está vendo aqui, meus irmãos? A presença do Senhor enchia o tabernáculo. Queridos, a nossa vida, o nosso tabernáculo, a nossa morada tem sido cheia de Deus ou tem sido cheia de nós mesmos? Das nossas vontades, das nossas esquisitices, das nossas manias totalmente divorciadas de ver as coisas, fazendo a nossa própria vontade, satisfazendo inteiramente o nosso ego, ou nós vivemos para Ele? Lembre-se que Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou.
Então, todo filho de Deus não vive mais para si, mas vive para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Não faz sentido uma pessoa que diz que morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo, vive para si. Não faz sentido, é um contrassenso. Nós estamos aqui, como nós dissemos numa mensagem anteriormente. Por que você foi salvo? Nós fomos salvos para servir a Cristo. Como que podemos servir a Cristo? Servindo os nossos irmãos, nos colocando à disposição dos nossos irmãos, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos, servindo os irmãos, lavando os pés dos nossos irmãos. Não apenas como uma obrigação, mas por amor a eles. A palavra sempre, você vai ficar impressionado se você procurar, principalmente nas cartas de Paulo, uns aos outros, amai-vos uns aos outros, servi uns aos outros, considerai-vos uns aos outros superiores a si mesmo, e por aí vai. Você vai ficar encantado com essas palavras, né? Servindo uns aos outros. Então, a igreja está aqui na terra a serviço do Rei Jesus. Nós viemos proclamar um reino para o povo que está perdido. Olha, tem um reino que é celestial, que é eterno. Na presença do Pai, a plenitude de alegria, na sua destra, delícias perpetuamente. Queridos, volte-se para o Senhor. Mas as pessoas hoje, infelizmente, elas não querem. Elas querem ficar como muitos jovens hoje, até pessoas idosas, estão ficando todas elas burras. Porque o celular, as redes sociais estão emburrecendo as pessoas. Elas estão totalmente como que fora de si, estão perturbadas, estão saindo da realidade, entrando no mundo ilusionista. E o sistema, ele é maligno. Então o sistema quer roubar o nosso tempo. Se nós não vigiarmos, nós somos engolidos por esse tempo. Hoje as pessoas não conseguem ficar um dia sem o celular. Está todo o tempo. Você vai em um restaurante, shopping, você vê as pessoas trombando uma na outra, caindo em buraco, mas com o celular na mão. Misericórdia! Elas estão viciadas em celulares. Isto tem feito com que elas ficam cada dia mais burras, porque as coisas já vêm tudo prontas. As pessoas inteligentes, a serviço de Satanás, estão trabalhando nos bastidores, ganhando muito dinheiro, né? Mas, amados, nós temos que usar, sim, as redes sociais para proclamar o Evangelho, para pregar a Cristo crucificado, para levar uma palavra de fé, para levar uma palavra de amor, para levar uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma palavra de regeneração para esse povo, uma palavra de edificação. Queridos, infelizmente, eu posso dizer aqui, com toda a segurança da palavra de Deus, que 80% ou muito mais dos evangélicos estão vazios do evangelho da graça de Deus. Queridos, eles não sabem para onde que vão, estão totalmente perdidos. E quando se fala em crescimento espiritual, tem pessoas que dá coice, fala que estamos pregando uma heresia. Queridos, o grande desejo do Pai é que nós cresçamos até a perfeição. A palavra perfeição não é que vamos ser perfeitos, a palavra perfeição ali é maduros em Cristo Jesus. Pessoas que têm a vida de Cristo formada em nós. Nós gostamos muito, né, daquele texto de Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas não podemos esquecer de Gálatas 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Nascemos de novo, mas precisamos que o Pai, pelo Espírito, pela cruz, pela palavra, pela tribulação, pelas circunstâncias, forme a pessoa bendita do Filho dentro de nós. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Então o cristianismo é Cristo crescendo e eu diminuindo. Não mais eu, a minha alma, ela tem que ficar sentada descansando e deixar aquele que é vencedor fazer todas as coisas. Isso é impressionante. Meus queridos irmãos, mas vamos avançar um pouquinho aqui. Agora, nós lemos ali, irmãos, naquele lindo texto de Ageu, capítulo 2, versículo 9, se referindo àquele primeiro templo, que era o tabernáculo. O tabernáculo foi o primeiro templo, depois ele passou por uma evolução. Ele foi erigido como nós conhecemos, que Davi, ele diz o seguinte: que adianta para mim morar em casas muito bonitas, mas
o nosso Deus e Pai não tem casa para morar. Então, Davi quis fazer uma morada para Deus. E Deus disse, não, você não vai fazer, vai ser Salomão quem vai fazer um templo. Que era uma figura também do tabernáculo, tinha as mesmas repartições, né? Então, naquele templo tinha glória, porque a presença de Deus, onde a presença de Deus está, há a glória. O Senhor da glória, quando Ele habita em nós, nós somos pessoas gloriosas, por isso que a igreja, ela é gloriosa. Lembra lá de Efésios capítulo 5, versículo de 25 em diante? A igreja, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, santa e sem defeito. A igreja gloriosa, claro que nós sabemos que a igreja é gloriosa. E por que ela é gloriosa? Porque o Senhor da glória habita dentro de nós. E Ele é a glória, então a igreja expressa a sua glória, manifesta a sua glória. Vocês estão me compreendendo? Então, a igreja é a glória de Deus, ela tem a glória de Deus, inclusive lá em Apocalipse. Se você ler com bastante cuidado, você vai perceber que quando João teve aquela linda visão, aí o anjo chamou e disse para ele o seguinte, vem que eu vou lhe mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro, que tem a glória de Deus. Nós já temos a glória pela fé aqui. Cristo é a nossa vida, Ele é o Senhor da glória. Então, a igreja, por causa de Cristo, ela é gloriosa, porque Cristo, Ele é glorioso. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Nele reside toda a plenitude da divindade e nós, nele, nós estamos aperfeiçoados. Isso é tão lindo, irmãos, tão maravilhoso. Então, Ageu 2:9, a palavra de Deus, ela diz assim, a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar, ou seja, na segunda casa, que é o teu corpo, Ele diz que nos daria a paz. Eu darei a paz, diz o Senhor. Então, vamos entender aqui. Leia depois, com bastante cuidado, atenção, Ageu 2:9, que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Esta última casa é o meu e o seu corpo. A primeira casa era o tabernáculo. Então, Ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E neste lugar, no meu e no seu corpo, Ele daria paz. Por que daria paz? Porque Cristo, Ele é o príncipe da paz. Cristo é a nossa vida. Efésios 2,14 vai dizer que Ele é a nossa paz. Não é que Ele vai dar a paz para nós, Ele vai se dar a nós mesmos, porque Ele é a paz. O fruto do Espírito é paz. Está me compreendendo? Então, a glória desta última casa será maior do que a primeira, porque neste lugar Ele vai dar a paz. Então, queridos, a primeira casa é uma casa velha, é uma casa cheia de cupim, é uma casa imunda. A primeira casa é a habitação de demônios. No caso, uma pessoa hoje que ela não tem a vida de Cristo, a sua casa, a sua morada, o seu templo é a habitação de Satanás. Porque uma pessoa que mente, uma pessoa que vive só no pecado, e a palavra fala que quem comete pecado é do diabo, 1 João 3,8, quem comete pecado é do diabo, e para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então, essa primeira casa é uma casa totalmente, espiritualmente falando, imunda. Eu quero que você acompanhe comigo em Mateus, vamos ler aqui esse texto que é muito interessante, Mateus capítulo 12, acompanhe comigo, vamos ler aqui alguns versículos para mostrar como é que é esta antiga casa. Mateus 12, 43 a 45 diz assim a palavra. Quando o espírito imundo sai do homem, presta atenção, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa. Saiu do homem, voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro.
assim também acontecerá a esta geração perversa. Então vamos entender aqui. Jesus está dizendo, quando o espírito imundo sai do homem, alguém vem lá e expulsa o demônio que está no homem. Em nome de Jesus ele tem que sair. Então ele anda por lugares áridos. Agora, essa casa ficou vazia. Às vezes, se o evangelho não for pregado, a pregação é 1 Coríntios 1, 23, pregamos Cristo crucificado. Se este evangelho, Cristo, não for pregado, é a obra consumada no Calvário, essa casa vai ficar vazia. Vai ser uma casa varrida, foi batizada, né? A pessoa foi batizada, aceitou Jesus, e ornamentada de doutrinas, de regras, de mandamentos. Então está muito bonita. Aí Satanás anda, não encontra lugar, ele diz, por isso voltarei para a minha casa. E quando volta, acha a casa bonita, varrida, ornamentada, uma casa religiosa, e traz 7 espíritos pior do que o primeiro. E a palavra fala que ele vai levar consigo 7 espíritos imundos. E o estado daquela casa será pior do que o primeiro. Entende, irmãos? Só que Jesus Cristo, o que ele faz com a nossa casa velha? Ele tem que derrubar essa casa velha. Ele já profetizou isso. Você lê, por exemplo, em Jeremias, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim, olha, Jeremias 1, 10. Para arrancares e para derribares e para destruíres e arruinares e também para edificares e para plantares. Jesus não faz reforma na casa velha. Ele destrói a casa velha. A nossa casa velha está cheia de pecados, está cheia de cupim, não presta para nada. Então Jesus não vem trazer ou fazer uma reforma. Ele vem com uma finalidade de destruir a casa velha. E como que essa casa velha vai para o chão? Ele disse assim, lá em João capítulo 12, versículo 31, nós vamos observar aqui que ele não faz reforma. Ele vai destruir essa casa. Ele disse assim, olha o que Jesus disse em João 12, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Ele diz que seu príncipe seria expulso, e a casa velha seria derrubada. A casa velha é o velho homem. Romanos 6,6, a Bíblia diz assim, Romanos 6,6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Então, a casa velha foi destruída. Agora, pela ressurreição, ele fez uma nova casa e veio morar dentro de nós. Agora, a morada de Deus é dentro da minha vida e da sua vida, se você creu na sua inclusão no corpo de Cristo, que você morreu e ressuscitou com Ele. Então, Deus habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, a pessoa do Filho habita em nós. E isso é tão maravilhoso, meus irmãos, porque se você prestar bastante cuidado, você vai perceber quão gracioso é o nosso Pai, e o quanto que Ele nos ama, então, quanto que Ele deseja habitar dentro de nós. Ele quer morar no homem, quer morar dentro de nós. Isso é tão precioso. Ele quer fazer da minha e da sua casa uma casa de oração para todos os povos. Então, que Deus possa revelar essa verdade ao nosso coração, que nós nascemos pecadores, Ele tirou o pecado, a nossa casa velha foi para o chão, mas pela ressurreição Ele nos deu uma nova casa. Jesus disse lá em João 2, vocês destroem este templo e em 3 dias eu reedificarei. Eles pensaram que era aquele templo de tijolos, de Salomão. Não, ele estava falando a respeito do seu corpo. Fala do seu corpo também. Então lá na cruz, o meu e o seu velho homem foi crucificado, foi morto. A casa foi para o chão. Mas nós ganhamos uma nova vida, uma nova casa pela ressurreição. Uma casa purificada, uma casa limpa, uma casa onde Deus faz a morada agora. Ele habita dentro de mim e de você, se você creu no Senhor. E o cristianismo é não mais eu, mas Cristo vive em mim. 2 Coríntios 5,17, a Bíblia diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo.
uma casa nova, uma família nova, pedras vivas novas, justas postas, para sermos então moradas de Deus. Por isso que nós somos então hoje casa de oração. O meu corpo e o seu corpo é uma casa de Deus. Se é casa de Deus, é casa de oração para todos os povos. E quão prazeroso é quando a igreja se reúne para ouvir a sua palavra, para adorar a Deus com cânticos, junto com os outros irmãos, que é a igreja também, para ouvirmos o seu falar. Estão me compreendendo, meus irmãos? Então nós somos casa de Deus, habitação de Deus no Espírito. Somos essas pedras vivas na qual estamos sendo lapidados, para que então possamos morar juntos, pedras justas postas, onde Deus fará a sua habitação. Isso é tão maravilhoso. Então, queridos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquela casa que Ele de fato a regenerou, que Ele fez uma nova casa, uma nova morada. Eu e você somos moradas de Deus. Então, que o Espírito Santo de Deus revele essa verdade ao seu coração. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, graças te damos, porque Tu és um Pai tão maravilhoso. Aliás, Pai, maravilhoso é um dos Teus nomes. Nós te louvamos e agradecemos por tudo aquilo que Tu és, tudo aquilo que Tu fizeste na pessoa de Cristo. Continue, Pai, nos abençoando nesse tempo, onde o mundo está passando, Pai, por uma dificuldade muito grande com esse vírus. Mas nós estamos em Ti, Tu estás em nós, e nós estamos seguros, porque Cristo é a nossa vida. O Todo-Poderoso habita em nós. E o Senhor disse na sua palavra que o Senhor guardaria o seu povo, e assim nós cremos, ó Pai, que somos guardados pelo Teu poder mediante a fé. Ó Pai, continue falando conosco, continue despertando os nossos irmãos, para que então, logo, muito em breve, possamos estar todos juntos, reunidos, debaixo do nome de Cristo. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, graça e paz para todos vocês. Só lembrando que logo nós vamos estar todos juntos. Um abraço. Deus abençoe.